Essa pergunta de Nicodemos para Jesus, como pode o homem voltar para o ventre e nascer a segunda vez, é porque Jesus fala para ele que o homem que quiser ver o reino de Deus, ele tem que nascer de novo, ou seja, um segundo nascimento, né? Jesus está propondo ali um segundo nascimento. E alguns especialistas do texto, que interpreta o texto, afirma que Jesus está querendo falar realmente de uma ação renovadora no espírito do homem, um novo nascimento no espírito do homem, né? Um reavivamento espiritual para que o homem pudesse novamente voltar a ter a comunhão com Deus, que era necessário esse novo nascimento. Então, ou seja, essa ação do Espírito de Deus se dá no espírito do homem, fazendo sobressair a imagem de Deus, a qual ali está de forma latente, gemendo por libertação. Afinal, ela se encontra retida no corpo, cuja a alma está contaminada pelo pecado. Então vamos lá. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ponto, né? Essa imagem, ela foi deturpada. Quando? Quando Adão desobedece e peca contra Deus. Então, todo ser humano que não tem Jesus tem a imagem de Deus nele deturpada. E a regeneração, o que ela faz? Ela renova, restaura a imagem de Deus no homem. Que bênção, que maravilha, né? Não se esqueça, eu não lembro se eu já disse para vocês, mas se não disse, eu vou dizer novamente que a palavra imagem no hebraico, lá em Gênesis, quer dizer sombra. Ou seja, façamos o homem a nossa sombra. Então nós somos a sombra de Deus. E a sombra, ela não pode ser deturpada. Ela tem que ser igual o personagem. Quando você vê a sombra de alguém, você vê a sombra perfeita. E é assim que ela tem que ser, né? E é isso que o novo nascimento é a restauração da sombra de Deus na vida do homem. Que bênção, né, irmãos? Bom, quando a gente for tratar sobre essas questões do Gênesis lá para frente, nós temos tempo ainda de estudo, um ano, então tem muita coisa para a gente aprender. Nós vamos trabalhar essa questão, tá? Do homem ser a imagem de Deus e da palavra hebraica que quer dizer sombra, tá bom? Mas você já fica aí com a palhinha que nós somos criado sombra de Deus, tá bom? Então vamos lá. E é isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos aqui. A restauração espiritual do homem. E esse é o segundo nascimento. A restauração espiritual do homem. Ligando-o com Deus, tá? Vamos lá? O que a regeneração produz no homem? O que ela produz? Qual que é o fruto dessa regeneração? Por que ela é importante? Por que nós estamos estudando a regeneração como um dos processos da salvação? Vamos lá. Embora Jesus falasse muito por parábolas, tá? Ele não trata do novo nascimento como uma mera figura de linguagem, mas usa uma linguagem clara e objetiva, tá? Então, ou seja, Jesus, ele não usa tipologia para tratar do novo nascimento. Ele fala abertamente, claramente, objetivamente que o homem tem que nascer a segunda vez, tá? E o interessante é que essa ideia de ser gerado de novo ou de nascer de novo, a palavra nascer de novo também ali no original é gerar, ser gerado de novo. Então, ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que o homem espiritual, tá? Ou seja, o nascimento espiritual, nessa ideia de regeneração, nessa ideia de gerar, tem o mesmo sentido de alguém que nasceu biologicamente, tá? Então vamos lá, eu me converti ao Senhor Jesus nesse exato momento e alguém nasce nesse exato momento.
O que Jesus está querendo dizer é que tanto o nascimento biológico como o meu nascimento espiritual tem uma ideia de igualdade nessa ação de ser gerado de novo. Tá? Então é o mesmo sentido. Então quando você lê lá que alguém precisa nascer de novo, que alguém precisa ser gerado de novo, entenda que Jesus está falando realmente como se alguém estivesse nascendo pela primeira vez. É uma comparação, tá? Então é isso que o novo nascimento, é isso que a regeneração produz em nós, um novo nascimento. Uma nova pessoa que está surgindo. Para Deus, agora para Deus. É alguém que está surgindo para Deus, não para o mundo, né? Por isso que Paulo vai condenar. Paulo vai condenar o indivíduo que aceita Jesus e volta aos rudimentos do mundo novamente, né? A ser escravo novamente do pecado, tá? Então vamos lá, ó. O propósito da regeneração é formar em nós de novo a imagem de Deus. Esse é o propósito da regeneração. Formar de novo em nós a imagem de Deus que perdemos lá no Éden por causa do pecado de Adão. É interessante, irmão, pensarmos nisso aí, né? Lembre-se que a gente trabalhou as dispensações, o trabalho, o objetivo, o projeto de Deus por meio dos tempos, né? Para religar novamente o homem com ele, né? Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo para reconciliar o homem consigo mesmo através de Jesus Cristo. Então, Deus teve interesse em, no homem, reformar ou recriar a sua imagem, que foi deturpada lá no Éden. É interessante isso aí. E o texto que nos aponta essa verdade, nós temos aqui, ó, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Não vamos ler, meus irmãos, porque nós não temos tempo, o nosso tempo é curto e tem muita coisa aqui para a gente ver, né? Então, nós entendemos que o que a regeneração produz no homem é um novo nascimento, uma recriação do Fábio. Um Fábio novo. É Fábio, mas é novo, com o coração limpo, com a alma limpa, tá? Estabelece distinção das naturezas, tá? Então, ou seja, a regeneração, ela distingue as duas naturezas que há no homem, tá? Vamos lá. Aqui eu quero ler por inteiro para a gente poder pensar e trabalhar de forma geral, irmão. Vamos lá? Então vamos lá. Assim, ó. Estabelece distinção das naturezas. Então vamos lá. Todo homem biológico é homem natural. Mas quando nasce de novo, passa a ser um homem espiritual. A Bíblia apresenta ainda um terceiro, o homem carnal, à luz do que se lê em Coríntios. Carnal é o crente que deixa de andar no espírito para se inclinar para as coisas da carne, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Regeneração é o homem que ganhou a natureza espiritual. E a diferença entre a primeira e a segunda natureza é descrita pelo apóstolo Paulo. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, ou seja, o homem natural, ele compreende as coisas naturais, as coisas que é da terra, as coisas terrenas, né? Não tem a sua mente aberta, não foi iluminado pela graça manifestadora de Deus através de Cristo. E o homem carnal é aquele indivíduo que é crente, mas que está sempre reclinando para as coisas da carne, né? Sempre se envolvendo com coisas carnais. Não deixa-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É guiado pelo diabo, né?
não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então a regeneração, ela faz distinção entre essas naturezas na vida do homem. O homem que verdadeiramente nasceu de novo, ele é espiritual e ele discerne as coisas no campo da espiritualidade, né? Ele compreende que ele não precisa brigar, ele não precisa bater em ninguém, ele não tem esse negócio de não pode pisar no meu calo, não pode me dizer isso, que eu sou sanguíneo, que eu não vou baixar a cabeça para ninguém. O crente espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente, porque Paulo vai dizer, nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. É tudo no mundo espiritual, irmão. É tudo espiritual. E o homem espiritual, ele consegue discernir isso aí, ele consegue entender aonde ele tá entrando, aonde ele está pisando, o que está acontecendo. Por quê? Porque ele é regenerado. Ele é nascido de novo. Ele é uma nova criatura, tá? A regeneração garante o domínio sobre a carne, tá? O crente regenerado adquire a consciência de que deve andar doravante segundo o Espírito, que na regeneração, ou seja, na criação do novo homem, deve agora guiá-lo, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Eu quero ler com os irmãos aqui esse texto, porque esse texto é interessante. Olha o que nos fala o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Paulo vai dizer assim, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito Santo de Deus, né? Lembra que Jesus vai dizer para Nicodemos? Jesus diz para Nicodemos, olha, observa o vento sopra onde ele quer, certo? Ninguém tem controle sobre o vento. Assim é o Espírito Santo, assim é o Espírito de Deus. Ele sopra onde quer e ninguém consegue controlá-lo. Pelo contrário, o homem que é regenerado e que é nascido do Espírito de Deus, ele é controlado meramente pelo Espírito Santo. Você está vendo a atuação da Trindade aqui, irmãos? Olha, nós temos sendo controlados por Deus, controlados por Cristo e controlados pelo Espírito Santo, tá? O crente, irmão, ele não anda a levanter, tá? O crente, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Deus dele quer. E ele é guiado dessa forma, ele é conduzido dessa forma. O ser humano que está na igreja e não vive assim, tenho minhas dúvidas de sua regeneração, tá? E o homem? Aonde entra o homem nisso? Então quer dizer que tudo é Deus, tudo é o Espírito Santo, tudo é Jesus que faz na minha vida, eu não preciso fazer nada? Vamos lá. Capacita o homem a vencer o mundo. Entende? Então vamos lá. Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. João 16, 33. Tá? Então, ou seja, o apóstolo João exorta a igreja que não devemos amar o mundo e nem o que nele há. Tá? Porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, da carne, né? E nós não devemos observar para esses desejos, para essas vontades, coisas ambiciosas, maldosas. Não. Então vamos lá. O mundo está em trevas e é governado pelo príncipe das trevas e é o inimigo do homem. O sistema pecaminoso que no mundo opera é capaz de afastar o homem de Deus. E se o crente não se dispor a vencê-lo, será dominado, guiado pelo espírito do inimigo, do dono das trevas, tá? Meus irmãos, o crente, ele tem que entender isso, que ele tem que vencer o mundo, irmão. Vencer as tentações, tem que se esforçar. Jesus disse, esforçai-vos. Ou seja, lutar, guerrear
para entrar pela porta estreita, né? Eu sempre digo isso, eu não sei se já disse para vocês, mas eu vou dizer, a graça é de graça, tá? Ela não é de graça para que eu possa causar ideias libertinas na graça. Ela é de graça porque eu aprove a Deus a querer me salvar. E eu não preciso fazer nada para isso. Deus faz na minha vida, né? Eu só tenho que crer, aceitar e me envolver com esse Deus, tá? Mas ela não serve como suporte de libertinagem, né? Não é porque é de graça que eu não devo levar a sério. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Todas as coisas eu posso, mas nem por todas as coisas me deixarei dominar. Entende? Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, dizendo para eles: olha, eu não posso conversar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais, infantis. Não tem nenhuma maturidade espiritual. Né? Então, ou seja, o homem, ele recebe de Deus a capacitação para vencer o mundo, né? E Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Então o homem tem que fazer alguma coisa assim. Não é só Deus que tem que fazer. Não é só a ação divina na minha vida. Eu tenho que me esforçar, tá? Então, vamos lá? Porém, vencer o mundo com suas ilusões e paixões só é possível ao homem regenerado, disse João, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja aqui, ó, regeneração e fé. Ele está dizendo aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, aquele que foi gerado de novo, tá? Com fé, ele consegue vencer o mundo. Nós somos chamados para vencer, irmãos, tá bom? Então, ou seja, um crente, novamente, um crente que é crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, não pode ser considerado como nascido de novo. A velha criatura ainda opera na sua vida e o espírito do Deus das trevas reina no seu ser. Precisa ser liberto, precisa ser livre, tá? Então vamos lá. Afasta do pecado. A regeneração afasta o homem do pecado, tá? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, ou seja, o regenerado, ele não vive uma vida de contínua libertinagem. Ele não vive uma vida de pecado. Ele não vive uma vida de devassidão. Ele precisa entender que agora ele é filho de Deus, que é uma nova criatura. Tá bom? Vamos lá. Produz amor e conhecimento a Deus. Então vamos lá. A regeneração impõe a prática do amor como uma condição espontânea do coração. O regenerado recebe de Deus a capacidade de amar o próximo. Isto é o fruto do novo nascimento. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ponto. Então, veja só, irmãos, o novo nascimento, ele produz no coração do homem sentimentos fraternos, tá? O novo nascimento, a regeneração divina no homem, ela produz sentimentos fraternais pelo próximo, a capacidade de amar, e não de palavras, mas a capacidade de amar no sentido de sentir a dor do próximo, de sentir o que o próximo está sentindo, toda a dificuldade. Entende? Tiago vai desenvolver muito bem isso. Tiago vai dizer que essa fé é uma fé morta. Tiago vai dizer que essa fé é uma fé deturpada, que essa fé é uma fé
que não produz nada. No sentido de que eu vejo meu irmão padecer necessidade. Meu irmão está com fome. Precisa de um prato de comida e eu bato nas costas dele de que vou orar por ele. Ora, ele não está precisando só de oração, ele está precisando da comida. Ele não está precisando de uma camisa rasgada, de um sapato furado. Ele está precisando de uma camisa que dê para ele vestir, de um sapato que dê para ele calçar. Essa é a questão fraternal, tá? O meu irmão, ele não precisa que eu vá e abra o coração, né? Abra o coração comigo, né? Conte as suas mazelas, suas dificuldades, suas lutas e depois eu saia fazendo fofoca a respeito da vida dele ou daquilo que ele me contou. Isso não é coisa de nascido de novo, irmão. Isso não é coisa de quem nasceu de novo. Isso não é coisa de quem é guiado pelo Espírito. A regeneração de Deus na nossa vida, ela produz amor fraterno pelo próximo, a capacidade de amar, sabe? A capacidade de querer abraçar, de querer caminhar junto, de andar junto mesmo, entende? Então, ou seja, quem é nascido de Deus ama, tá? Quem é nascido de Deus ama. Não há novo nascimento se não houver sentimento de amor pelo próximo, tá? Alguém que não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue caminhar junto, não pode dizer que nasceu de novo, entende? Então a gente precisa trabalhar bem essa questão da regeneração, ou seja, entender bem essa questão essa ideia de regeneração, né? Para que a gente possa passar para aqueles que estão nos ouvindo numa pregação, numa escola bíblica dominical, num aconselhamento e para a nossa vida. E para a vida. Porque a gente precisa fazer teologia e conhecer a verdade bíblica, irmão, para uma ação primeiramente para a nossa vida, para a vida. Para a vida enquanto crente, enquanto servo de Deus, enquanto envolvidos na obra, enquanto caminhando para ir para o céu. Essa palavra, esse aprendizado tem que criar frutos em mim. Não é só quando eu vou dar aula na escola dominical, não é só quando eu estou no púlpito pregando, não. Tem que ser uma ação diária na minha vida. Eu sou regenerado, eu sou nascido de novo, eu nasci de Deus de novo. Eu sou uma nova pessoa, entende? Vamos lá? Ó, capacita o crente à prática da justiça. A regeneração capacita o crente à prática da justiça. A justiça divina é diferente da justiça dos homens. É também enfatizada na Bíblia e cobrada de nós. Porque Deus é justo. Malaquias, capítulo 6, versículo 8, né? Para praticar a justiça segundo Deus, entretanto, é algo possível somente ao regenerado. João, capítulo 2, versículo 29. Vamos ler Miqueias? Disse Malaquias, mas é Miqueias, tá, irmãos? Vamos ler Miqueias? Vamos ver o que nos diz aqui Miqueias? Esse é um texto de Miqueias que eu acho muito interessante para a nossa vida. Tá? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé, o Jeová, exige de ti, senão apenas que pratique a justiça e ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Então, ou seja, a ideia aqui em Miqueias é o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito pela minha vida, né? O Salmo também cita isso. Vou pegar milhões de carneiros, de bode, e vou sacrificar, e vou dar dízimo, e vou fazer aquilo, e coisa e tal. Eu posso fazer tudo isso. Claro, posso fazer tudo isso. Mas desde que eu pratique a justiça. E a ideia de justiça aqui, irmão, é retidão,
ser reto. Entende? É uma ideia de colocar um prumo e tudo está no lugar. Tá? Quando que eu sou justo? Quando eu não faço acepções de pessoas na hora do meu julgamento, na hora de tomar uma decisão, tá? Eu me agrado de alguém, porque esse alguém é meu amigo, então ele tá certo, né? Eu me agrado desse alguém porque é meu amigo, então, né? Não, fulano, não. Se fulano pecou, se fulano errou, se fulano está errado, né? Eu devo agir dessa forma. Eu devo trabalhar dessa forma. Fulano errou. Não é porque ele é meu amigo ou isso ou aquilo outro que eu devo colocar um pano sobre a ideia. Isso é ser justo, irmão. Tá? Ter o mesmo peso, a mesma balança. Tá bom? É não fazer divisões, não ter a ideia de panelinhas. Tá? Isso é ser justo. Tá? É isso que o Senhor quer de nós. Que sejamos justos, que sejamos leais. E a palavra do Senhor, ela vem falar aqui, olha só, ela vem falar aqui em Miqueias que o Senhor cobra isso de nós e que ele quer isso de nós, né? Capacitar o crente à prática da justiça, da retidão, tá? Uma outra ideia que a gente não pode esquecer aqui, que a gente precisa falar agora, é os efeitos da regeneração na vida do homem. É possível uma pessoa regenerada não demonstrar os resultados dessa transformação espiritual promovida pelo Espírito Santo em sua vida? Assim, observa-se seus feitos no intelecto, na vontade e nas emoções. Não, meu irmão, não é possível. O nascido de novo, o regenerado de novo, ele precisa dar frutos. E isso é no intelecto, na ideia da razão, da maturidade espiritual. Entende? Não se comporta como menino, sabe? Não se comporta como louco. Controla as suas emoções, né? É um ser controlado. Olha, no intelecto, uma mente que antes abrigava a lascívia, né? E maquinava pensamentos maus contra o próximo, né? Agora não, agora desenvolve, né? Sentimentos amorosos, fraternais, porque ele tem a mente de Cristo. Paulo vai escrever em Colossenses, né? Ou melhor, em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? O que predomina nesse homem agora é o conhecimento a respeito da vontade de Deus, né? O intelecto, trabalhar a mente do indivíduo. Olha o que diz aqui, ó. E vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Entender, clarear a mente, purificar a mente, né? Não somos mais infantis. Na vontade. A minha vontade agora não é mais a minha, mas a vontade de Deus na minha vida. Eu não sou guiado pelos meus instintos. Agora eu sou guiado pelos instintos de Deus. E em Deus e por Deus, né? Tá aqui os textos. Nas emoções, tá? Vamos lá? O sentimento de ódio, de rancor, o ressentimento contra alguém são substituídos por um novo sentimento, o de Cristo. O homem regenerado deve ter, segundo a Bíblia, os sentimentos de Jesus Cristo. Não há mais espaço para ira, irmão, para raiva, sede de vingança, sabe? Querer ver os outros destruídos, querer ver os outros acabados. Não há mais espaço. Não há mais espaço, tá? Para o regenerado. Muito bem, meus irmãos. Nós chegamos à nossa terceira aula. Espero que os irmãos aprendam, né, essa verdade, apliquem na vida de vocês e, por favor, irmãos, tem dúvida? Manda mensagem,
tá? Pergunta, não guarda as dúvidas para o dia a dia, não. Não fica com aquela coisinha na cabeça, aquela interrogação na cabeça, não. Eu estou aqui para ajudar os irmãos a tirar as dúvidas. Se não concordar com alguma coisa que eu estou vos ensinando aqui, falei, professor, pastor, não concordo com isso, porque por causa disso. O senhor pode me provar o contrário, o senhor pode me trazer uma outra ideia, se é assim mesmo, se não é, tá bom? Boa aula, Deus abençoe vocês, uma boa prova, uma boa noite e a paz do Senhor. Fique com Deus.